Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de quarta-feira. Sintam-se todos acolhidos pela nossa casa. Hoje nós vamos ter nossa programação usual. Os 20 primeiros minutos a gente vai fazer um estudo do Fonte Viva. O Ronaldo retornando hoje para fazer o capítulo 162, até às 7h50. 7h50 até às 8h40 nós temos a palestra. A Célia está vindo aqui hoje representando a equipe Amor. Vai fazer a palestra para nós. E no final nós temos os passes. Os 2 recadinhos de sempre. Por favor, não esquecer de desligar os celulares ou então deixar no silencioso, para a gente não ter interrupção ao longo da noite. E aquele outro recado, a nossa reunião ela é transmitida simultaneamente para outro centro espírita de paulistas. Então, todo estudo que a gente faz aqui, o pessoal consegue assistir lá pela internet. Eu acho que é isso. Vamos fazer uma prece, então, antes da gente passar a palavra para o Ronaldo. Vamos relaxar, soltar os ombros. Vamos tentar deixar os problemas lá fora para a gente aproveitar a energia da casa. E com agradecimento ao nosso Mestre Jesus, por mais esse banquete espiritual. Que cada um aqui no seu íntimo se sinta fortalecido, que possa tirar o melhor proveito possível desse momento de estudo. Que os bons espíritos se façam presentes, intuindo nossos palestrantes e harmonizando a mente de cada um de nós. Se conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passar a palavra então para o Ronaldo, para fazer o estudo para a gente do Fonte Viva. A coisa está funcionando. Aí você pode ir passando. Você quer Vou só a luzinha. aqui, ó, esse botão aqui. Faz um teste aí para você ver. Aqui, né? Só isso. Tá. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de Paulista, né, que está nos assistindo também. Nosso abraço a todos aí. E pedindo aqui, né, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que nos ilumine para que possamos aqui fazer as melhores reflexões, trazendo luz e paz para a nossa caminhada de hoje. Aqui nós vamos buscar a reflexão no estudo dessa noite, no capítulo 162 do livro Fonte Viva, né, que tem o título Dentro da Luta, né? E aqui pelo título, né, o Emmanuel mostra, né, que a nossa vida é uma constante luta para vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E ele escolhe, né, uma passagem da Bíblia, né, em João, capítulo 17, no versículo 15, para trazer essa mensagem para nós de hoje, né? Que fala assim: não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então aqui, nesse capítulo 17, né, Paulo relata, né, uma conversa de Jesus com Deus, ou seja, uma oração que ele está fazendo. E como ele sabia que estava aproximando os seus momentos finais da sua encarnação, né, e sabendo que os apóstolos que teriam que continuar, né, os seus ensinamentos, né, do seu evangelho, então por isso que ele faz essa citação. Ele faz essa citação, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, né? Então aqui é o que a gente vai buscar, essa reflexão de hoje, o que significa isso, que ele trazendo a sua reflexão para os dias de hoje, de nossas vidas. Ele começa: não peças o afastamento de tua dor, roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato.
né, do contato. Então, o que ele está querendo dizer para nós aqui? Ele está querendo mostrar para nós que toda a nossa força está na nossa fé que a gente deposita em Deus, que nós podemos buscar todos os recursos, né, de nossas vidas, né, para vencermos a nós mesmos, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas culpas, né, as nossas revoltas, que muitas das vezes a dor, que seja ela física ou moral, ela nos traz, né? Então, semelhante ao quê? A um soldado que vai para a guerra, né? E ele ali tem que enfrentar todas as adversidades ali, o medo, as suas aflições, a insegurança, a incerteza, a escassez de um alimento, né, durante uma guerra, né, defendendo ali a sua vida e os interesses de uma nação ali, para que ele possa chegar no final dessa batalha, ele poder ser condecorado com todas as honras e todo o mérito, conforme nós também, em nossa luta diária, sustentando a nossa fé, conforme Paulo fala em Hebreus, né, que a nossa fé é a certeza daquilo que a gente se espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Então, baseado nisso, a gente tem essa certeza desse reino de Deus que nos espera, né? E a certeza de que Jesus está conosco. Ele mesmo falou que não nos deixaria órfãos em nenhum momento. Então, e é justamente isso que vai sustentar para nós essa força que ele fala aqui, para a gente vencer a nós mesmos, os nossos medos. Continuando, ele fala, não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insista na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Ou seja, as pedras muitas das vezes somos nós mesmos que colocamos elas no nosso caminho, ou nessa vida ou em outras vidas. E aí precisamos dessa forma, né, retirar, buscar forças e aprender como retirar essas pedras dos nossos caminhos. Então, é o que ele coloca para nós aqui, mostrando, né, o processo da nossa sintonia, ou seja, da nossa vigilância que a gente precisa ter no contato com Deus, na busca da elevação dos nossos pensamentos e assim sintonizarmos com os nossos anjos de guardas, com os nossos amigos espirituais, para que possamos assim termos as ideias, as melhores soluções para enfrentarmos os obstáculos de nossas vidas, né? Transformando essas pedras em pedrinhas, não deixando que elas se evolumam e se tornem montanhas em nossas vidas, né, de dificuldades, mas sim a gente construindo, né, o nosso reino de Deus em nossos corações com a solidez da força da remoção dessas pedras dos nossos caminhos. Pode. Continuando, ele fala, não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, à frente de ti mesmo, a fim de que lhe transforme os sentimentos. Então aqui, quando ele fala para transformar os sentimentos, a gente lembra aqui de Deus, do amor de Deus, ou seja, do que é Deus? É o amor. E das leis de Deus que nós precisamos compreender para mudar os nossos sentimentos, né? Então, dessa forma, a gente lembra aqui, né, que conforme um advogado aqui, durante a nossa vida aqui, social, né, ele busca os recursos nas leis do homem, né, para encontrar argumentos para defender o seu cliente, né, de uma acusação ou de uma condenação. Da mesma forma, nós também podemos ver em Jesus, né, o nosso advogado, né, nos mostrando todos os recursos através do seu exemplo de amor, né, como que a gente compreende, como que a gente estuda essas leis de Deus, que é a lei do amor. Então, uma vez que a gente compreendendo essa lei do amor, é que vamos conseguir transformar os nossos sentimentos, né? Durante as nossas relações
com todas as pessoas que fazem parte de nossa vida. Então, dessa forma, é a gente procurar deixar, né, que Jesus seja esse advogado que traz para a gente, através dos seus exemplos, né, os recursos necessários que vamos poder modificar os nossos sentimentos e, assim, modificar as nossas ações e pensamentos de nossas vidas. Continuando, ele fala: não supliques a extinção das dificuldades, procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Ou seja, é aqui, com a compreensão dessa lei de amor, né, que a gente busca, através dos exemplos do nosso Mestre Jesus, a gente aplica nas situações que nos causam dor e sofrimento. Muitas das vezes a gente está sofrendo porque a gente não sabe perdoar. E a gente precisa mudar as nossas atitudes, buscar meios diferentes. Ou seja, eu preciso perdoar, eu preciso de ajudar, né, para que eu seja ajudado, né? Eu preciso compreender para que eu seja compreendido. Ou seja, a gente não vai ficar repetindo as mesmas ações que nos fazem sofrer. A gente procura meios diferentes através desse advogado, né, do amor, que é Jesus, de aplicar essas lições no nosso dia a dia, mudando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações perante as nossas dificuldades. Continuando, ele fala, né, nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Ou seja, tudo que nós passamos tem uma explicação. Se não for nessa vida, decorrente dessa vida, é de uma outra vida. E todas as situações que a gente passa é para o nosso aprendizado. Nós tirarmos lições dela para nos fortalecermos e continuar a nossa caminhada, semelhante àquele soldado, né, que enfrenta ali todas as dificuldades até o final de sua batalha. Continuando, ele fala: o sofrimento tem sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Então aqui ele traz o comparativo que tudo na vida tem os dois lados que a gente precisa. E quando as coisas passam, semelhante à tempestade, que causa às vezes inundações, né? Causa muito alagamento, né? Deslizamento e algumas catástrofes, mas quando ela passa, ela traz a bonança também, né? Que é ali a purificação do ar, a limpeza das cidades, das ruas, dos rios, né? Nos leitos dos rios, mostrando a produção, a vegetação cresce com mais facilidade, aumenta a produção de alimento. Então, tudo tem os dois lados. Basta que a gente procure ver, né, como o próprio Jesus falou, né? Quem tem olhos de ver, que vejam. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouçam. Então, a gente está sempre aprendendo. E, continuando, ele fala, né, buscando a comparação na natureza. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variadas espécies. Então, ele está mostrando que a natureza, ela recebe os recursos necessários de Deus, que tudo vem de Deus para a nossa vida. Assim como ele cuida da natureza, providenciando o equilíbrio da natureza, as árvores, por exemplo, as sementes precisam vencer a casca e aí começar a surgir as raízes que vai penetrar numa terra dura, né, árida, sem recurso, e quando ela eclode acima da terra, ele enfrenta também as dificuldades do clima, né, as adversidades da ação do homem também, até produzir, né, frutos. Dessa forma também, toda criatura, né, no caso... desculpa. No caso, né, o corpo da criatura se desenvolve entre perigos e variadas espécies. Desde que a gente nasce, a gente está aí como se fosse uma luta, vencendo para ganhar a imunidade, né, do nosso corpo. Depois vem as adversidades do crescimento na escola, na adolescência, até chegarmos na fase adulta de fazermos as nossas escolhas e ali colhermos frutos, conforme
as nossas escolhas da nossa vida. Então, estamos sempre enfrentando dificuldades em nossas vidas. Pode continuar. Aí ele fala, aceitemos o nosso dia de serviço onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Aqui é aquilo que a gente fala sempre, né, no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, o melhor local que a gente está hoje, né, é o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, a nossa família, o nosso emprego, esse local que a gente está aqui hoje buscando a reflexão desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né, através do Emmanuel, a psicografia do Chico, né? Então, é o melhor local que a gente, quando a gente compreende isso, que a gente pode extrair, aonde a gente estiver, todos os recursos necessários para que a gente possa carregar a nossa cruz, então a gente vai entender e está sempre dando graças a Deus por tudo que nos é inserido, aonde a gente estiver. E continuando, ele fala, apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A terra tem a sua missão, né, e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela, ou seja, da terra, né, em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Então, aqui, ele mostra para nós, né, que através, né, da gente buscar vencermos os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades que trazemos de longas datas, conforme a Joana de Anjos fala, né, no livro Amor, esqueci agora o nome do livro, mas como ela fala para a gente, né, que é uma questão de bloqueios íntimos que nós trazemos, né, que ingessam as nossas emoções desde há muito tempo, que a gente vem trazendo de uma encarnação e outra. E que a gente precisa, através da compreensão desse amor pacífico, né, vencermos esses bloqueios íntimos que trazemos. E aí vencermos nossos medos, as nossas ansiedades, que é o que ele coloca aqui, né? Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios. Aí receberemos, olha aqui, receber-lhe-emos o amparo sublime, para que nós possamos nos convertermos junto dessa mãe terra, né, que Deus nos proporciona aqui todos os recursos da nossa sobrevivência física, né, e o comparativo da nossa vida espiritual com o equilíbrio da natureza, de toda a sua criação, dos vegetais e dos animais, né, nos tornemos aí verdadeiros cooperadores de Deus, né, no progresso da humanidade e na sublimação, né, de nós e de todos aqueles que estão conosco nessa caminhada. Então, dessa forma, vamos, né, nos convertendo, né, em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço a todos aí, né, pela paciência, a tolerância, e que Jesus nos ilumine cada dia mais, nos dando força para superar a nós mesmos. Um abraço a todos, obrigado pelo paciência. Nosso agradecimento ao Ronaldo pelo estudo, pela dedicação ao estudo, pela reflexão. Obrigado, Ronaldo. Até a próxima. O pessoal que chegou depois, só aquele recadinho, não esquecer de desligar os celulares, por favor, então deixar no modo silencioso. Vou passar a palavra para a Célia, para a gente aproveitar o máximo do tempo. Célia hoje vai representando a equipe Amor. O pessoal de Paulista não escuta, né? Você quer ficar com o passador de slide? Você quer que a gente passe? Aqui você já sabe operar, né? Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de Paulistas, né? Sejam bem-vindos. Eu sou da equipe Amor, né?
trabalha aqui na casa e a gente está trazendo um tema relacionado aos animais. E achei muito interessante que o Fonte Viva, ele tem o tema dele, tá muito a ver com o tema que a gente vai abordar hoje, falando a respeito dos animais, né? E, a gente tirou esse estudo, a gente já começou a fazer esse estudo há uns 2 meses atrás, a gente tirou desse livro da Irvênia, que ela tem muitos assuntos interessantes que a gente questiona todos os dias, né? Então, olha aqui as questões que a gente vai abordar. Os animais têm alma, a evolução do princípio inteligente, o pensamento dos animais, as emoções dos animais, animais e sofrimento, por que existem os animais. Isso é uma pincelada no que tem no livro, porque o assunto é muito extenso, né? Então, a pergunta, os animais têm alma? E eu gostaria que a gente pensasse o seguinte, nós somos classificados como animais. Então, a gente está englobado aqui nessa pergunta, né? Se pela biologia que a gente estuda na escola, que classifica os reinos da natureza, nós estamos dentro do reino animal, né? Mas aqui a gente está falando de uma parte menor, que são os animais que têm um nível de evolução um pouco mais baixo da gente, porque nós estamos no alto da escala taxonômica, né? Por questões de classificação só, tá? Aí fala assim, olha como é que é interessante essa história. Na França, no ano de 585, ocorreu um concílio numa região que chama Mâcon, que perguntou, será que a mulher tem alma? Olha como é que nós somos, né? Em 585, nós mulheres, a gente foi questionado se a gente tinha alma, né? E hoje a gente está questionando se os animais têm alma, né? Então, é tudo um processo evolutivo de despertar do homem, né? Aí, olha, por que a gente questiona a questão da alma? Porque tem um senhor que é um filósofo no século XVIII, conhecido como René Descartes, ele comparou os animais como máquinas, mas não é porque eles são máquinas, porque o comportamento animal pode ser comparado ao de uma máquina, devido aos mecanismos biológicos, porque ele falou que os animais eram muito reativos. Então, eles não tinham sentimento. Então, nós nos apropriamos dessa fala para usar dos animais como a gente bem quer e entende, né? Porque eles são objetos para nós. Então, a partir de um conceito errôneo, você começa a manipular outros seres como se eles fossem criados para o nosso bel prazer, né? E graças a Deus, isso aqui foi lá no século XVII, né? Nós já estamos no século XXI e nós estamos num processo de mudança dessa mentalidade, né? No Livro dos Espíritos, na questão 587, há nos animais um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Né? Não é eu que estou falando, não, tá? É lá no Livro dos Espíritos. Na Gênesis, no capítulo 3, a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Então, todos nós, quando a gente estuda o processo de evolução, a gente sabe que nós somos um princípio inteligente criado por Deus e que a gente participou de um processo evolutivo e que o reino animal, no qual nós ainda estamos nele, porém, na saída para o reino angelical, né, nós passamos por vários processos de aprendizado. Então, a gente começou como princípio inteligente, viramos espíritos com E minúsculo, que é lá no reino animal, nos animais menos evoluídos que nós. Depois, quando nós entramos no reino hominal, nós passamos a ser espíritos com E maiúsculo, porque a gente desenvolveu o raciocínio, né? E aí a gente pensa assim, nossa, tem tanto tipo de bicho, né? No mundo, isso aqui é só uma pincelada, né? Quantidade imensa de bichos, né? De animais que existem. E a gente não está nem falando dos insetos, né? Porque insetos, acho que a maior população mundial é do inseto. Não é de humanos. A gente acha que somos nós, mas não é, né? Aí a gente chega lá e pensa assim,
Agora não quer passar. Travou, meninos. A evolução do princípio inteligente. Nós vamos só dar uma pincelada aqui, tá? Ó, Joana de Ângelos, no livro Conflitos Existenciais, ela fala assim: dormindo no mineral, lentamente exterioriza-se-lhe as energias da aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal, quando cresce em recursos de sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão, da consciência na fase humana. Olha aí o que a gente passou. Viu tanto que nós já caminhamos, hein? Muita coisa, né? Olha lá, a gente passou. Aprendemos a aglutinação molecular, lá nos minerais, nos vegetais, recursos da sensibilidade. No reino animal, que é o animal mais simples, né, de evolução mais simples, a gente desenvolveu o instinto. E agora, na fase humana, hominal, nós estamos desenvolvendo a inteligência, a razão e a consciência, para irmos para a fase angelical, que é de humanidade, né? A gente ainda está na fase hominal, a gente está aprendendo a ser humanos, né? O princípio adquire experiências, emoções e conhecimento através do trânsito pelos diferentes reinos da natureza. Emmanuel, em Alvorada do Reino, ele fala assim: o animal caminha para a evolução de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo. A proporção é a mesma, né? Aí fala assim, lá no Livro dos Espíritos, na questão 607... o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Como que é interessante, né? A gente começa bem lá. Isso levou milênios, né? Muitos anos, né? Para a gente chegar à posição que nós estamos hoje. E na questão 79, ele fala assim: os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Então, o princípio inteligente, ele é uma individualidade. Igual nós todos aqui, cada um de nós é uma pessoa. E como que a gente sabe disso? Pelo corpo físico que a gente está usando, não é? Aqui ninguém é igual. A gente olha muito o oriental, a gente vê parece que está todo mundo igualzinho, né? O ocidental já é mais misturado, né? O nosso lado de cá, a gente é bem mais misturado. A parte fenotípica que a gente chama, né? Que é o que vocês estão vendo aqui é um fenótipo, né? A aparência física nossa. Então, o ocidental ele é bem mais misturado do que o oriental, não é isso? Aí, lá em o Caibá Schutter, em Gênesis da Alma, ele fala assim: tudo tem por alvo o progresso, a evolução para a perfeição. Não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei de evolução. Olha que interessante, está falando de tudo, né? Tudo na natureza está submetido à lei de evolução. Nós estamos fadados ao progresso, à perfeição. Então, a infabilidade, ela não existe, a não ser que nós um dia seremos perfeitos. Demora-se 1 ano, 2 anos, 1 século, mas o nosso caminho é a perfeição. Nós e de todos os seres vivos, né? Aqui são os reinos, né? O que é isso aqui? Por que a gente fala disso aqui? A biologia, a gente estuda, os nossos filhos estudam na escola, que existe 5 reinos na natureza. Então, aqui em cima são os seres eucariotas e aqui em cima os procariotas. E aqui as bactérias, né? Protistas e fungos. Aí o que acontece? Olha que interessante. De acordo com o fenótipo, com a característica física, com a evolução do corpo físico, você se enquadra num desses reinos aqui, né? As plantas, o monera, que é aqui, ó, que é o protista. Aqui a gente tem o protista também, tá vendo? E aqui os fungos. Tem um vírus aqui que eu nem coloquei aqui, porque o vírus não é considerado de nenhum desses reinos aí, né? O danadinho do vírus, né? E nós estamos aqui no reino animal, né? Que é o maior.
Eu vou dar uma puladinha aqui, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Olha que interessante. Isso chama escala taxonômica. Aqui um olhar humano e um olhar do chimpanzé. Todos os dois são expressivos, não são? Se você olha os olhares dos dois, não tem a mesma expressão? Agora, quando você entra aqui, olha na classificação, ele fala assim, olha, como você classifica o reino animal? O chimpanzé e o homem está classificado no mesmo reino, é um animal. O filo, que é uma outra classificação, ele é cordato, tá vendo? Isso aqui tem a ver com o sistema nervoso, a evolução do sistema nervoso. Aí a classe é mamífero, os dois são mamíferos, tá vendo? A ordem são primatas. A família, aqui que muda, tá vendo? Olha que interessante, né? Só ali na família, que é uma subdivisão, é que muda. Aí o gênero hominal, tá vendo? E a espécie Homo sapiens. Olha que interessante. Então, nós somos classificados quase tudo igual, né? Então, a gente tem aquele orgulho, né? Nós somos os seres mais inteligentes do planeta Terra, né? Como assim, né? Que soberba é essa, né? Desce do banquinho aí, que não é bem assim, não, né? A gente tem estudo aí que mostra que a diferença do nosso DNA para esse serzinho aqui que chama chimpanzé é 8% só. É muito pouco, né? 8% é muito pouco, né? E aí, a gente fala o seguinte, olha aqui. Onde está o limite entre um reino e o outro? Como que faz essa classificação aqui? Como que eles chegaram a essa classificação aqui? Existe alguma... A gente não fala que a gente passa do reino mineral para o reino vegetal? E do reino vegetal a gente passa para o reino animal? Onde que está esse limite? Ele está perguntando, né? Aí ele fala assim, lá na Gênesis, no capítulo 10, Kardec fala assim, entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Acompanhando-se passo a passo a série de seres, dizia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. A célula já é um indivíduo que corresponde a um princípio inteligente rudimentar. Olha que loucura, né? Isso aqui, ó, é considerado um princípio inteligente. Quantos trilhões de células nós temos no nosso corpo? Segundo a biologia, nós temos 3 trilhões de células. Tudo princípio inteligente. Tudo sob nosso comando. O que será que nós estamos ensinando para essas células, hein? Então, olha aqui, a diferença de uma célula, de um protozoário. Lembra lá que a gente estudou biologia, que fala que o primeiro ser foi um protozoário, que nós descendemos desse trem aqui, ó, protozoário. Ó. Olha a célula de um protozoário e uma célula do humano, como que é igual, parecidíssimas, está vendo? A evolução dessa célula para essa célula, que levou milhões de anos, né? Milhares de anos. Mas nós, Darwin fala, né, que o primeiro ser no planeta, quando ele esfriou, foi do protozoário, né? Aí a gente pensa assim, nossa, você evoluiu de um protozoário? Será, né? Então, olha para vocês verem quanto tempo que isso durou, né? Quantas eras foram passando, quantas coisas foram acontecendo na luta dentro desse planeta para a gente chegar onde a gente chegou, né? E aqui eu acho muito interessante, porque recentemente eu ouvi falar, no estudo, eu sou da área de biomédica, né? Então, a gente pensa assim, nossa, uma célula inteligente, a célula pensa, ela tem inteligência. Sabe o que formou o nosso corpo? Foi a agregação das células. Uma célula sozinha, ela não fazia nada. Como ela começou a trabalhar uma célula com outra, ela viu que o resultado era muito melhor. Então, por isso que a gente vive em sociedade. Então, até as células sabem disso, né? A organização celular, elas foram se especializando e se tornando mais eficiente na tarefa que ela tinha que cumprir. E nós não queremos, né? Nós somos individualistas, né? A gente acha que a gente não tem que viver em sociedade, que a gente não precisa do outro para nada, né? Muito pelo contrário, né? Esses trilhões de células que existem no nosso organismo estão nos falando o contrário, né?
Ó, aqui essa fase que eu trouxe só para mostrar para vocês algumas histórias. Ó, as algas verdes, elas estão entre o reino protista e o reino vegetal. Ela não é nem classificada como planta e nem é classificada como um protozoário. Ela está nessa fase intermediária. Ela tem característica dos dois reinos. Então, olha para você ver como que a ciência já está mostrando que existem espécies que está nos dois reinos ao mesmo tempo, né? Olha aqui, outra aqui, eles chamam de euglênias, característica tanto das plantas como dos animais. Não é planta, mas não é animal também. Sabe um exemplo de euglênia? Aquela planta que come? Já viu? Carnívora. Aquilo ali é uma euglênia. Ela não é animal e nem é vegetal. Ela come inseto. Ela pega o inseto e degusta ele, né? Olha que interessante, né? Os fungos, eles são considerados também entre esse tipo de fungo aqui, ó, que chama mucilaginosos. Eles estão entre o reino de fungos e de protozoários. E os protozoários têm células tanto de animais como de vegetais. Dentro do reino do protozoário, tem tanto célula que tem características das células vegetais quanto de células animais, né? Então, existe essa diferença depois de tantos anos que a biologia foi estudando, né? Então, aqui a gente tem assim, ó, os limites entre os reinos da natureza são dinâmicos e complexos, desafiando as classificações e demonstrando a diversidade da vida na Terra. Como que tem tanta diversidade, né? Recentemente, na Finlândia, na Noruega, estava tendo muito vulcanismo, né? Os vulcões estavam começando a querer a voltar à atividade. Começou a aparecer animais do lá da região mais profunda do oceano. Vocês já viram essas reportagens? Eles falam que esses animais, quando eles começam a aparecer na superfície, tem a ver com o aquecimento da água no fundo do mar, né? Olha que interessante, né? E umas espécies super estranhas, que a gente não tem a menor noção de que são, né? Aí, a gente tem aqui, ó, o pensamento dos animais. Os animais pensam? Os animais pensam, né? Não igual a gente, né? Porque através da classificação nós temos o pensamento contínuo. O animal não tem pensamento contínuo, o pensamento dele é fragmentado, né? Então, aqui, ó, o homem não é o único animal que pensa. É o único animal que pensa que não é animal. Pascal, né? Pascal é um filósofo também. Então, ele fala assim, como nós somos arrogantes, né? Achar que a gente não é animal, né? No mecanismo da mediunidade, André Luiz, eu peguei um excerto lá da conversa lá, ele fala assim, os seres angelicais emitem seu pensamento em raios super ultra curtos, a mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias, cuja vida psíquica ainda é em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Então, olha para você ver, nós estamos no meio do caminho, né? Nós não estamos mais com aquele pensamento fragmentado, mas a gente não tem um pensamento angelical ainda, a gente ainda tem pensamento mais medianos, não é isso? Tá falando, isso aqui é frequência de pensamento, né? Vocês já ouviram falar em ondas curtas e ondas longas, né? AM, FM, é a mesma coisa para o nosso pensamento, né? Aí ele fala assim, e os animais, eles têm memória? A gente já sabe que os animais pensam, não igual a gente, mas que eles pensam. Só que o pensamento deles é muito fugaz, né? Ele pensa, daqui a pouquinho, é igual criança, já viram criança brincando? Criança briga um com o outro, aí os pais tomam partida, e todo mundo fica com cara feia, porque a criança daqui a 5 minutos está brincando com a criança que ela brigou, a guria mesmo, não é? A criança não guarda, né? Ela brinca, fica com raiva, e daqui a pouquinho ela está brincando. O animal é a mesma coisa, e a criança passa por esse processo igualzinho ao animal, né? A gente sabe que o porco, ele tem uma inteligência de uma criança de 3 anos. Mesma inteligência. Aí, ó, memória nos animais. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência.
tanto nossa quanto de todo o reino animal. Porque através do nosso aprendizado, das nossas experiências, através da nossa memória, é a que a gente sobrevive, né? A memória ela pode ser sensorial, exemplo, cheiro. O cachorro, né, ele tem um olfato incrível, não é? Os animais na área de canina, né, que é lobo, cachorro, eles têm o olfato muito aguçado. Curto prazo, para trabalho, lembrar onde escondeu o osso. A gente também tem essa memória, né? A gente lembra de algumas coisas, a gente tem memória seletiva, né? Umas coisas a gente faz de conta que não lembra. Longo prazo, armazenar informações, fatos e habilidades. Memória de longo prazo seria assim... deixa eu ver se tem aqui para mostrar para vocês. Não. Vocês lembram da história dos elefantes, que falam que fulano tem memória de elefante? Por quê? Porque os elefantes têm uma excelente memória, podem reconhecer fontes de água e rotas migratórias, mesmo depois de muitos anos. Então, eles lembram do lugar. Vocês lembram da história de um elefante que agrediu uma pessoa, que judiou do filhotinho dele? A elefante, né? Ela lembrou da mulher, depois ela foi lá e agrediu ela, que ela não esqueceu quem era ela. E a gente tem essa história, né? Que a gente tem memória de elefante, né? A questão da habilidade também, nós também somos a mesma coisa. A gente vai fazer esse paralelo para vocês entenderem. A gente aprende a andar de bicicleta, que é uma habilidade motora, e nunca mais a gente esquece. Só que a gente não vai andar bem de bicicleta depois de muitos anos, mas a gente sobe na bicicleta e anda. Não é assim? Dirigir carro é uma habilidade motora. Andar é uma habilidade motora, depois que você aprende, você não esquece mais. E o animal é a mesma coisa, né? Tem uma habilidade a longo prazo de animais. Vocês já viram, quem foi muito para a roça, cavalo, né? Cavalo está andando, correndo, ele chega perto de uma pirambeira, ele para. Por que ele não pula? Ninguém falou para ele que aquilo era uma pirambeira, que ele ia quebrar a perna se ele caísse lá ou então morrer. Isso é uma coisa que vai passando na memória celular de uma espécie para outra, né? Falando sobre memória, a memória ela tem neuroplasticidade, forma conexões. Então, um exemplo de memória para nós, para vocês entenderem que os animais têm a mesma coisa. O animal, quando ele é muito agredido, ele sofre muito maus tratos, se você chegar perto dele para tentar cuidar dele, resgatá-lo, ele vai se tornar agressivo com você, porque ele não sabe que você não vai maltratá-lo. Então, a gente vê que o animal tem aquela reação de medo, né? Começa a rosnar para você. Por quê? Porque ele está com medo de você. Ele não sabe que você não vai maltratá-lo. E a gente faz conexão, por exemplo, nós humanos, né? Perfume, às vezes a gente lembra, um perfume lembra uma pessoa, lembra um lugar, um cheiro de comida. A gente faz essa conexão, a gente volta lá naquela situação, não é? Estruturas do cérebro. A gente tem no cérebro, a gente tem um lugar que chama hipocampo, que nos mamíferos e nas aves forma a memória deles e faz o instinto de navegação espacial. Vocês já repararam que pombo não erra o caminho? O que era o correio antigamente? Não era pombo? Lá na Europa, na Inglaterra, é corvo, né? Aqui é pombo, né? Vocês lembram pombo correio? Por que ele sabe o lugar que ele vai? Por causa dessa questão do hipocampo, que nós também temos no nosso cérebro, que dá essa questão da navegação espacial. Tem muita gente que não sabe, não é bom de direção, né? Tem gente que você solta ela e fala assim, para onde que é a sua casa? Ela olha e fala assim, não sei para que lado eu vou. Né? Tem muito animal que sabe. Tem histórias de animais, de cachorro, que se perdem numa viagem e eles voltam para a casa deles. Olha que interessante, né? Tem vários filmes na televisão mostrando isso, né? A gente tem a memória é vital para a nossa sobrevivência, nós e de todos os animais, né? Reconhecer predadores, localizar alimentos, estabelecer
relações sexuais dentro do grupo. Olha, isso tudo é memória, né? E a gente precisa disso para sobreviver. Gente, não é só o animal lá no início da escala taxonômica, o gato, o cachorro, o elefante. Nós também precisamos disso, né? Aqui, ó, é um cão que é considerado o cão mais inteligente, né, que é o Border Collie, né, que ele é o mais fácil de adestrar e é o mais inteligente. Aprende comandos e associações a palavras, associam palavras a ações. Podem lembrar experiências passadas com seu tutor e outros animais, né? Olha que interessante. Através da memória ele aprende, né? Aqui tem uma, que é o rato, que vai ser nosso companheiro enquanto a gente existir no planeta Terra, né? Onde a gente for, vai ter um ratinho atrás e a tal da barata, né? Porque a gente produz lixo e eles vão junto conosco, né? E o rato, ele é muito inteligente. E aqui, olha, ele lembra caminhos em labirintos usando memória espacial com memória contextual. Você solta ele no labirinto, ele vai gastar 10 minutos para chegar na comida. Depois você solta ele de novo, ele vai gastar 5 minutos para chegar naquela comida. Se você soltar ele pela terceira vez, ele não gasta nem 1 minuto para chegar naquela comida, porque ele aprendeu o caminho, né? O cérebro, né? O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Esse aqui é Calderalho, lá em Missionários da Luz. Então, nosso cérebro, ele mostra isso para a gente, que nós já passamos pela animalidade primitiva e estamos a caminho da humanidade ou angelitude, né? A gente fala que nós somos humanos, mas nós somos hominais, né? Nós estamos caminhando para a humanização, né? Nem todos os humanos são, nem todos os homens são humanos, né? A humanidade tem a ver com moralidade, com ética, né? Se fizermos um julgamento com base no comportamento, é evidente que o homem não é o único a possuir uma mente. Interessante, né? Então, se a gente for avaliar comportamento, vários animais têm a questão da mente, né? A gente sabe que a mente deles funciona para conservação e para proteção, né? No início, no reino animal, a gente vê muita questão do instinto, né? Que são as necessidades básicas do animal, que é de comer, de sobreviver, de reproduzir, né? Depois a gente chega na nossa fase, que já a gente não está só preocupado com isso, a gente está desenvolvendo agora a razão. Apesar de que a gente tem muitos homens que estão na fase ainda animal, né? De instinto de sobrevivência ainda, né? A evolução, lá no livro Evolução em Dois Mundos, a gente tem assim: dentre os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatada ideias fragmentos, né? Quem é classificado dentro... ele não falou de todos os animais que estão mais próximos a nós, né? Que são os domesticados, mais ou menos, né? Ele fala o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Então, esses animais que estão domesticados, principalmente o cão e o gato, o macaco, ele não é hábito nosso, né, de domesticá-los, mas na África, na Índia, o macaco convive com os humanos, né? Então, eles já mostram um pensamento um pouco mais contínuo, né? Começando a raciocinar, né? Pelo contrato com o humano, né? As emoções nos animais. Os animais têm emoção, gente? Tem, né? Olha lá, ó. As emoções dos animais estão ligadas a processos biológicos que envolvem o sistema nervoso e o hormonal. Animal, aqui essa classificação está nos incluindo. Então, o que é emoção? Emoção está ligada com o sistema nervoso e com o sistema hormonal no animal, inclusive em nós. Conosco também é assim, né?
Os neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, desempenham papéis fundamentais na regulação das emoções. O sistema límbico é o responsável, junto da amígdala e do hipocampo, com funções viscerais. Então, o nosso cérebro ele funciona assim. A nossa reação emocional tem a ver com liberação de hormônio. E com relação à nossa experiência, com a nossa memória. Então, se você teve uma experiência ruim com relação a uma coisa, você passando por uma situação parecida, você vai liberar hormônios que vai dar uma reação química no seu organismo, que a gente chama de emoções. E no animal é a mesma coisa. O animal, o cachorro, o gato, o cão, o lobo, eles aprendem por essas questões também, né? Aí o sistema límbico é responsável, junto com o que acontece no sistema límbico? No nosso organismo, tem uma região específica aqui que vai detectar e vai acionar o sistema hormonal. O sistema nervoso, ele detecta a situação e aí a questão da amígdala aqui no hipocampo, ela vai detectar, liberar a parte hormonal do nosso corpo. Nós estamos na 5ª raça, né, subespécie humana. Não sei se vocês lembram que nós éramos australopitecos, não era assim? Homo habilis, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. E essa geração que está nascendo agora, ela está nascendo com essa região aqui, diferente, por quê? Porque é necessário que a gente aprenda a controlar as nossas emoções, sermos menos reativos. Nós não somos mais instintivos. Nós estamos sendo convidados a serem mais racionais. Reagirmos não, agir. Agir é diferente de reagir, não é? Então, a evolução biológica está fazendo uma mexida aqui, ó, para que você não seja uma pessoa reativa. Quem tem adolescente para baixo em casa, percebe que as crianças, elas são bem diferentes da gente. Às vezes elas até assustam a gente, né? Com as reações que elas têm com relação isso é normal. Isso tá bom. Se fosse a gente estava pulando dessa altura, para eles não. Então, assim, por quê? Porque eles são menos reativos do que nós, né? Graças a Deus que estamos passando por uma 6ª subespécie hominal, né? A importância, tomar decisões rápidas em situações de perigo, formar vínculo social, aprender com experiências passadas. Então, o que acontece com as nossas emoções e com as emoções dos animais, né? Eles aprendem e têm respostas rápidas. Vou dar um exemplo. Cachorro com gato, vocês já viram que interessante? Como que o gato tem uma resposta rápida e o cachorro vê o gato, qual que é a reação dele? Correr atrás, não é? É aqui, ó. É esse sistema aqui, emocional aqui. Então, a não ser que eles sejam criados desde pequenos, juntos, aí não tem esse processo. Mas os cachorros, normalmente, gostam de correr atrás dos gatos, não é assim? As emoções, né? Animais, tanto nos animais, gato, cachorro, lobo, qualquer animal que a gente conheça, e nós, animais, é assim, ó. As emoções primárias são medo, raiva, surpresa, alegria e tristeza. Isso aqui é instintivo. Ó. Você vai aprendendo no processo evolutivo. A gente tem medo, aí a gente começa a dominar situações. Quem assistiu aquele filme, desenho do pessoal das cavernas, vocês lembram? Que eles tinham medo de tudo, e quando eles conseguem sair das cavernas, eles começam a perceber que as coisas não são do jeito que eles pensavam que era. Aí o homem, quando ele dominou o fogo, como que modificou a evolução do homem? Mas antes ele tinha medo do fogo, né? As emoções sociais, a simpatia, vergonha, culpa, inveja, ciúme, gratidão, os sentimentos, né? Interpretações cognitivas do que estamos sentindo. Essa parte aqui, ó, dos sentimentos aqui, os animais ainda estão aprendendo. Por isso que está tendo a
domesticação dos animais, principalmente de gato e cachorro, que eles aprendem esses sentimentos aqui, né? Por exemplo, tem cachorro que é possessivo, né? Que você é o dono. A raça que é assim é a Poodle, né? O Poodle, ele é muito possessivo. Ele é o dono ele é seu dono, né? Você que é dono dele, né? Ele é dono do território. Não é no território, não, que ele avança. Então, assim, personalidades que os animais têm, que a gente vai perceber na medida que a gente vai domesticando, vai trazendo para perto da gente, né? O gato, ele ainda está pouco domesticado, mas ele é bem domesticado dos felinos, ele está mais próximo da gente, né? Aqui a gente vê as emoções nos animais. A gente traz esses animais mais domesticados, porque para a gente é mais fácil de visualizar. Mas aqui, os cachorrinhos brincando, né? Demonstrando alegria, né? Por estar brincando, corre, um chama o outro para brincar, disputa bolinha, né? Aqui o gatinho, olha, de medo, né? A expressão de medo no gatinho. Aqui, ó, de medo também, tá vendo? Olhar de medo. Olha esse aqui de tristeza. Como que a gente percebe nesses animais que estão mais próximos da gente, né? Quem é veterinário, eu tenho um sobrinho que um primo que ele é veterinário de animais de grande porte. Aí ele fala, a gente percebe esse olhar que a gente vê no cão, no cavalo, sabe, no boi. Então, e é interessante, porque ele está lá lidando com esses animais nas fazendas, né? Então, ele vê essas mesmas emoções nos animais de grande porte, né? Tem um pessoal que eu ajudo, que chama Rancho dos Gnomos, eles resgatam animais de grande porte que passam por maus tratos, né? Não sei se vocês ficaram sabendo de umas búfalas que o pessoal largou, o dono abandonou, elas estavam morrendo de fome, de doença. Então, são animais de grande porte. E aí, mostrando as búfalas para a gente, o olhar delas de angústia e de medo desses animais, né? Porque foram deixados para morrer, né? Eles estavam confinados num lugar, eles não estavam nem soltos para poder procurar alimentação, né? Aí ele fala assim, animais e o sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de uma falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Está falando da gente, né? A dor nos animais é um agente de excitação psíquica, auxiliando o despertar das faculdades do princípio inteligente. Pela dor, o princípio inteligente que estagia no animal vai desenvolver o instinto e estruturando as condições psíquicas necessárias para adentrar logo adiante no reino humano. Olha que interessante, viu lá que o Ronaldo falou sobre a questão da luta, né? Não tire do mundo, mas dê força, né? Que eles consigam passar por essas dificuldades. Porque a dor, sofrimento e dor não é a mesma coisa, viu, gente? Sofrer é quando você resiste a passar e fica naquela esperneação. Por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu não mereço isso, eu sou tão bonzinho? Aí você está sofrendo. Mas o processo de dor é uma depuração. Por exemplo, se você está insistindo em... Vamos dar um exemplo. Você não tem estrutura física para fazer escalada. E você vai e faz. O que vai acontecer? Para um bom entendedor. Essa pessoa vai se machucar, não vai? Porque ela não tem informação no corpo físico dela para esse tipo de esporte. De subir, escalar uma montanha. Então, você tem que ter um preparo prévio para isso. O cara que nunca correu, vai correr, ele vai ter um infarto. Não vai dar conta. Então, é por isso que a gente passa pelo processo de dor. Porque é para a gente aprender o que é bom, o que não é. O que é certo, o que é errado. E o animal é a mesma coisa. Através de experiências boas e ruins, ele vai aprendendo a sobreviver, né? A dor, né?
O mistério do ser o mistério do ser ante a dor e a morte, de Herculano Pires. Sofrem porque evoluem e porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. A dor representa-se em todo o cosmo como decorrência natural dos processos evolutivos. É uma consequência dos esforços despendidos pelas coisas e seres em luta com obstáculos internos e externos, com que todos nós e todas as coisas e seres se deparam no caminho da evolução. Então, olha para você ver, a dor é necessária, né? Ele fala dores do parto, todo processo de modificação, de escolha, eu vou para cá, eu quero, eu não quero, causa dor, né, gente? Quando vamos pensar em nós, né? Tudo que a gente vai deixar de ter, eu vou abrir mão disso por causa disso, é um processo de dor, né? Por isso que ele compara a questão do parto, né? Que você está escolhendo. O animal também passa pela essa dor, porque ele tem que escolher, né? Às vezes o animal, um exemplo que eu quero dar para vocês, ele vai aprender que aquilo ali não pode quando acontece alguma coisa com ele. Vou dar um exemplo. O cachorro está mexendo com um porco-espinho. Aí o porco-espinho solta o espinho na cara dele. Ele nunca mais vai chegar perto de um porco-espinho. Ele aprendeu pela dor física, não é isso? E nós, humanos, a gente aprende muito pela dor moral ainda, não só pela dor física, né? Muitos de nós precisam passar pela questão da dor física para aprender, não só a moral, né? Os animais e o sofrimento, ó. Emmanuel, nesse livro, Aulas da Vida, ele coloca assim, os animais são isentos da lei de ação e reação. Então, por que eles sofrem, né? Sofrem para angariar recursos, instruir-se. É necessário disciplinar-se, é necessário trabalho, paciência e esse aprendizado é intransferível. O animal, para atingir a áurea da razão, deve conhecer experiências que terminarão por integrá-lo ao processo de raciocínio. Então, olha para vocês verem. Se eles estão isentos da lei de ação e reação, por que eles sofrem? Na verdade, eles não sofrem, eles passam por um processo de aprendizado, né? Porque o animal não tem lá o tutor o tempo todo. Vamos supor um animal que mora lá na selva. Como que ele vai aprender? Ele vai aprender errando, não é? Ele vai ver que aquela planta não pode, que aquela planta ele passa mal se ele comer. Não é assim? Ele vai aprender que aquele bicho lá é agressivo, que aquele bicho é predador, que aquele bicho ele pode comer. É pelo erro e acerto, né? O sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser, criado simples e ignorante, é compelido a lutar pela conquista da razão. E, atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente à luta a fim de burilar-se devidamente. Então, todo mundo passa por esse processo, tanto os animais como nós, né, humanos, porque a gente tem que aprender, né, para atingir essa evolução espiritual. O animal esforça-se para obter as próprias percepções e estabelecê-las. O homem esforça-se avançando da inteligência para a sublimação. Dor física no animal é passaporte para mais amplo recurso nos domínios da evolução. Dor física acrescida de dor moral no homem é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Nós, além de ter a dor física, a gente tem a dor moral, que o animal não tem, né? O sofrimento, expiação para os seres humanos, e o sofrimento, educação para os animais. Olha que diferente, né? Para nós é uma expiação por uma coisa que a gente fez errado. Causa, ação e reação. E os animais não. É um processo de aprendizado. A indiferença para com a sorte dos animais ainda é um motivo de tristeza na humanidade. É necessário respeito e cuidado com os seres vivos do planeta.
Porque muitos dos sofrimentos dos animais são causados pela nossa ignorância, pelos nossos maltratos, pelas formas como nós cuidamos, né? Ou deixamos de cuidar, né? Aí é negligência, maus tratos, né? Tirar lá do habitat dele e levar para um zoológico para a gente ficar olhando, né? Pegar uma baleia lá no oceano e colocar no aquário, isso tudo é maus tratos, né? Pegar um passarinho e colocar numa gaiola, só para você ver ele cantar, né? Os passarinheiros, né? Cadê os passarinheiros? Isso é coisa de homem, né? Por que existem os animais? O homem chegou no planeta depois, muito depois da infinidade de formas de vegetais e animais no planeta. Então, por que a gente acha que eles foram feitos para nós? Eles chegaram primeiro, né? Até na Bíblia fala, né? Depois que criou o homem, né? No livro dos Médiuns, Kardec fala assim: Deus pôs os animais ao vosso lado para auxiliares. Deu-lhes um certo grau de inteligência, porque para vos auxiliar, precisam compreender e condicionar essa inteligência aos serviços que deveriam prestar. Então, eles estão aqui para nos auxiliar e para nós os ajudarmos no processo evolutivo deles, né? Somos todos espíritos na vivência de infinitos degraus do progresso evolutivo. Nós já existíamos neles, olha. Nós não passamos um princípio inteligente, fomos passando. Aqui é uma vaquinha, né? Que bonitinha. Todo mundo tem cachorrinho, né? E essa aqui tem dono, ó. E aqui um apelo, né, para vocês com relação a nosso comportamento com relação aos animais. Nós já fomos muito agressivos com relação a eles. Nós achávamos que eles estavam aqui para a gente fazer o que a gente queria e bem entendesse, né? Hoje a gente está percebendo que não é bem assim. E Francisco de Assis, que é o patrônomo dos animais, ele fala que os animais são nossos irmãos, né? É possível julgar o verdadeiro caráter de um ser humano pela forma como trata os animais. Olha que interessante, né? Como a gente trata os animais, a gente percebe como que a pessoa é, né? Então, assim, é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada, né? Boa noite para todo mundo. Obrigado, Célia, pelo estudo, pela atenção, trazer essa reflexão para nós aqui hoje. Muito obrigado, viu? Pessoal, nós vamos agora passar para os passes. Os tarefeiros vão chamando um por um em seus lugares. O pessoal da aplicação, que recebeu a senha com a numeração, só aguardar o Zé Augusto chamar pelo número, ele vai acompanhar vocês até a aplicação lá em cima. É isso, obrigado.